Você vai ver agora aí as imagens da abertura do G20, que acontece aqui na cidade de Teresina, tratando, né, dessa discussão sobre pobreza, enfrentamento à pobreza, enfrentamento à fome. Hoje, Erivaldo Barbosa e Paula Sampaio estiveram acompanhando o evento que acontece na cidade de Teresina. Você está vendo aí as imagens do ministro Wellington Dias ao lado do governador Rafael Fonteles durante a abertura. Muita segurança, né, Paula? Muita restrição, inclusive, para a realização de imagens, né? Teve essa autorização para fazer essas imagens da abertura e aí depois portas fechadas, né? É uma reunião restrita. A reunião, na verdade, é destinada à discussão ali entre as delegações que vieram de outros países. Ouvi aqui o Erivaldo, mais de 50, né, Erivaldo? É verdade. Delegações, e ali no momento da cobertura, realmente uma logística de evento internacional. Houve uma abertura ali para captação de imagens, que são essas que vocês veem agora, mas logo em seguida a imprensa ali foi para uma sala. E logo depois, aguardando a coletiva com o ministro Wellington Dias, o governador Rafael Fonteles, representantes também do Ministério da Fazenda do Ministério das Relações Exteriores. Então, realmente, tudo muito organizado. Erivaldo Barbosa, e a agricultura familiar assumindo um certo protagonismo no evento de hoje. É verdade. O Piauí como destaque aí, por isso que a reunião é realizada aqui em Teresina, pelos resultados alcançados até agora na elevação do índice de desenvolvimento humano e com base também em ações públicas. E foram citados lá muitos programas federais, como merenda escolar, transferência de renda através do Bolsa Família, programa de aquisição de alimentos. Mas o governador Rafael Fonteles lembrou uma proposta que tem como meta governamental em nível estadual, que se constitui numa ferramenta importante para garantir inclusão social e econômica com segurança alimentar, que é o incentivo ao segmento do agronegócio denominado agricultura familiar. Nós vamos ver o que disse o governador Rafael Fonteles a respeito desse assunto. E tem um outro tema que eu quero abordar com a ajuda aqui da Sábia e também a opinião de vocês em relação ao G20. O governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, ressaltou durante o encontro do G20 a questão do crescimento dos índices, dos indicadores do estado do Piauí, que foram cruciais para a escolha do Piauí como sede de uma das reuniões do G20. E reafirmando que daqui devem sair para posições importantes para essa aliança que se firma entre as 20 maiores economias do mundo, desse apoio, nessa união global em torno do combate à fome e à pobreza. Uma representatividade muito boa para uma reunião técnica de 3 dias, muito importante, que vai debater exatamente esse texto da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é uma das prioridades do presidente Lula na presidência do G20. Ou seja, além de tratar de temas geopolíticos, temas relacionados às finanças dos países, que tradicionalmente é a característica do G20, o presidente Lula inova quando decide aumentar a participação social no G20, descentralizar as reuniões em várias partes do país e, claro, Teresina, Piauí sendo contemplado, porque tem um exemplo muito forte na melhoria dos indicadores relativos à pobreza e à fome ao longo dos últimos 20 anos, em especial na gestão do ex-governador Wellington, que hoje é ministro do Desenvolvimento Social, então um elemento adicional importante nessa matéria. E também o presidente Lula coloca esse tema social em pé de igualdade com o tema financeiro e o tema geopolítico, ou seja, um G20 especial. E eu tenho certeza que o que vai ser produzido aqui, nessas reuniões que estão sendo muito bem organizadas, delegações muito bem recebidas, certamente será muito útil para a reunião final do chefe de Estado, em que irão aprovar certamente algo nessa direção do que vai ser discutido aqui. Então, o governador Rafael Fonteles falando a respeito desse assunto e falou também, ele comentou, né, durante o evento sobre o incentivo à agricultura familiar para o combate à pobreza, junto com a inclusão social. A pobreza, a extrema pobreza, a fome tem a ver com essa integração da transferência de renda com apoio aos sistemas agroalimentares, especialmente a agricultura familiar. Então, o Piauí tem avançado, inclusive em termos de renda média per capita, saindo da última posição do Nordeste para a segunda posição nesses últimos anos, porque tem apoiado fortemente a agricultura familiar. Então, nós temos ainda, obviamente, o latifúndio presente em algumas regiões do estado, mas isso tem sido nós temos sido capazes de conviver com os dois modelos e com um apoio substancial à agricultura familiar, inclusive acessando tecnologia, assistência técnica e apoio à comercialização. Então, na minha visão, eu não sei como está a discussão dentro do G20, eu estou acompanhando de fora,
Mas eu acredito que, sem dúvida, dentro dessa cesta de soluções que vão ser apresentadas, muitas das quais têm a ver com a produção de alimentos a partir da agricultura familiar. Esse trecho final da fala de Rafael Fonteles mostra como é que é conduzido o debate dentro do G20, né, Livaldo Barbosa? Estão lá, dentro das salas, os países apresentando, discutindo propostas, e o governador Rafael Fonteles fala sobre aquilo que ele espera e de que maneira ele acredita que cada modelo possa oferecer apoio à agricultura familiar e ao agronegócio, mas os debates de fato estão acontecendo entre países. Né? É verdade, entre países. O Brasil é representado aí pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que tem à frente o senador Wellington Dias, pelo Ministério da Fazenda, lá com representação também do ministro Fernando Haddad, e também o Itamaraty, o Ministério das Relações Internacionais. São essas três áreas que representam, neste momento da discussão para a cúpula do G20, que vai ser em novembro no Rio de Janeiro, essa parte, essa agenda social que deverá ser incorporada à pauta da cúpula do G20 no final do ano. E nesse aspecto, o governador do Estado ele participou, porque é o governador do Estado, fez parte da abertura, participa acompanhando a dinâmica das discussões e com especial interesse, porque o Piauí não foi escolhido à toa, a Teresina, para sediar esse encontro, porque teve também uma espécie assim de dever de casa feito com indicadores importantes revelando a evolução, como o IDH e o desempenho da agricultura familiar nos últimos anos. E o governador apontando essa perspectiva de incentivo a políticas públicas voltadas para essa área, como na cadeia agroalimentar, como um fator indispensável para a garantia da segurança alimentar. Paula, eu repito, a gente sabe que esses ambientes são fechados, herméticos, assim. Os países estão tratando, não perdem a concentração nos debates e nas discussões que estão sendo feitas lá. Agora, a gente vai vendo pelo contorno e por aquilo que é a expectativa do que será entregue ao final desses 3 dias, o relevo, a importância que esse evento tem no debate que será finalizado, podemos dizer assim, lá no Rio de Janeiro. Né? Joelson, a gente até conversava com o interlocutor ali do Ministério do Desenvolvimento Social, tentando adiantar, antecipar alguma informação dessas propostas, porque o objetivo final dessas reuniões é que seja elaborada uma espécie de carta-proposta que será levada a essa reunião do G20 em novembro no Rio de Janeiro. E era reforçado ali para a imprensa de que a ordem do dia é de que nenhuma informação do que está sendo discutido ali dentro das delegações que estão aqui poderia vazar. Então, o que acontece? Essas propostas elas já estão elaboradas, já estão assim 99% concluídas, e o que acontece durante essa reunião é um alinhamento até de linguagem. A gente sabe que temos diversos representantes de diversos países, são diversas línguas, e há um alinhamento para que a mensagem final dessa carta proposta ela seja uma só, não tem um entendimento diferente. E aí a gente viu também essa fala do governador Rafael Fonteles ressaltando uma política do Piauí que, na avaliação dele, poderia ser reproduzida em outros países. Destacou até a evolução da renda per capita no Piauí, que estava ali na lanterna e recentemente chegou ao primeiro lugar do Nordeste através dos programas da agricultura familiar. Essa agricultura familiar fortalecida, ela, além da renda para essas famílias que vivem mais na zona rural, pode proporcionar, por exemplo, também um incremento na merenda escolar, que é um ponto muito citado quando se fala em segurança alimentar, principalmente em regiões mais pobres, em países subdesenvolvidos. E agora eu quero falar um pouco sobre 2 personagens políticos que recebem holofotes nesse momento em que as discussões do G20 acontecem na cidade de Teresina. Livaldo Barbosa, o primeiro deles, o ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, que trouxe o debate para a cidade de Teresina e que consegue colocar na pauta, né, o ministro Wellington Dias, questões que são bandeiras do governo dele na época. IDH e agricultura familiar. O IDH credencia Teresina e o Piauí a receber o evento, e a agricultura familiar entra dentro das estratégias para o combate à fome e à pobreza. Primeiro, são 2 conquistas importantes. Primeiro, a pauta, né, o conteúdo do debate, a essência da discussão, que inclui aí numa pauta concorridíssima entre o seleto grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, o chamado G20, que passa por essa experiência de liderança do Brasil, incluir essa agenda social, ou seja, essa aliança global numa pasta que é comandada pelo ministro piauiense, o senador Wellington Dias. E o outro, claro, ninguém pode negar que, histórico, pela primeira vez, uma reunião de um segmento do G20, um dos encontros do G20 acontecendo na capital piauiense,
piauiense é um fato também que eu considero da maior relevância. E aí eu diria, sabe, que isso já marca para os piauienses um pouco da gestão ou a passagem de Wellington Dias à frente do Ministério. Sim, não deixa de ser também, né, um balanço a respeito dessa gestão, Joelson. É o ministro que está nessa pasta que é essencial para o governo Lula e que é essencial para a projeção que o governo está fazendo no cenário internacional. O presidente Lula fez um primeiro ano com muitas viagens, inclusive sendo alvo de críticas da oposição. A gente já viu que nesse segundo ano de mandato ele focou muito na agenda nacional e com razão também, por conta da necessidade dos problemas internos que a gente vive, mas sempre com esse olhar para o exterior e também para a recolocação do Brasil no cenário internacional. E o outro personagem, sem dúvida, o governador Rafael Fonteles. E aí eu quero trazer, Sávia, por dois aspectos. Primeiro, porque está sediando, né, o estado do Piauí, e depois porque a agenda internacional faz parte das estratégias do governador Rafael Fonteles para a projeção do estado do Piauí. E eu quero aproveitar aqui, sabe, e trazer um assunto que foi tema, inclusive, da sua coluna no CidadeVerde.com. A maneira como o governador Rafael Fonteles está projetando, ou se projetando, ou tendo o seu nome projetado dentro do Partido dos Trabalhadores em nível nacional. Acho que são 3 pontos, né? Tem o cenário nacional, por conta do projeto da Secretaria de Segurança Pública, secretário Chico Lucas, de recuperação de celulares, é notícia nacional, outros estados estão buscando reproduzir. A gente tem o hidrogênio verde, que aí entra numa plataforma internacional de projeção do estado do Piauí, o Piauí sendo pioneiro nesses projetos com muito volume de recursos de fato, e a gente tem a eleitoral, né? A eleitoral é a ambição do governador dentro do PT de eleger proporcionalmente, lembrando que o Piauí tem aí seus 3 milhões de eleitores, então proporcionalmente maior número de prefeituras do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Isso coloca o governador num cenário nacional de maior projeção e aí, claro, na política, nos bastidores sempre se fala de 2026, mas se fala de 2030 também. E por que não o governador ter esse espaço maior também, já pensando no futuro? Espaços que ser quais? Olha... Na coluna você chegou a dizer, olha, não tenho, enfim, em outras palavras, não tenho bola de cristal, mas é possível olhar. Eu brinco assim, né? Tem gente que lê o futuro na borra do café, bola de cristal, a gente só ouve os políticos e traduz. E o que eles enxergam é que o PT pós-Lula, porque o presidente Lula tem todo o direito de buscar a reeleição, alguns pontuam a questão da idade dele, mas ele dá claros sinais de que vai buscar a reeleição em 2026, mas o pós-Lula, quem são os nomes ali dentro do PT? Alguns vão dizer, mas tem nomes fora do PT, tem Geraldo Alckmin, tem Simone Tebet, mas o PT não abre para ninguém de fora do PT, então é um nome do PT. E o nome que está na fila para ser candidato à presidência da República é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já foi candidato em 2018, quando o presidente Lula estava preso em Curitiba. Mas se Fernando Haddad não se viabilizar, porque ele também é alvo de muito fogo amigo, tem outros ministros, o próprio ministro Wellington Dias é lembrado, é citado também, mas um governador do Nordeste, estado que sempre deu votações expressivas e decisivas para a vitória do PT nas eleições presidenciais, pode ter um representante. Aqui é só uma especulação que eu ouço do mundo político. E, Elivaldo, eu posso acrescentar aqui, você já sabe, o Partido dos Trabalhadores sempre teve esse protagonismo nas eleições estaduais. E o Wellington Dias e agora Rafael Fonteles estão lideranças que nitidamente contribuem para isso a partir de agora ou de agora em diante. E aí, Elivaldo Barbosa, hoje o Piauí está tendo, pelo Partido dos Trabalhadores, né, olhando só para o recorte Partido dos Trabalhadores, a importância que ele merece dentro desse cenário e desse contexto da pontuação eleitoral, inclusive, que tem obtido? Ah, sim, com certeza. Aliás, da política piauiense, são vários casos assim de projeção nacional. Então, como a Sávia falou bem, a situação do PT, qual é? Gente, a situação do PT vai ter que ser zerada. O pós-Lula já deve estar, com posição de destaque nas discussões internas. Ele tem aí, no máximo, mais uma eleição. A reeleição, já que ele está no poder, eu não imagino, né, sabe, assim, fora do PT, ou, aliás, no PT, uma possibilidade que não seja a de Lula ser candidato à reeleição. Tudo bem, 2026 não se discute, mas 2030 está batendo as portas também. Já chega 2030. E aí, qual vai ser a alternativa? Então, são muitas forças no PT, no PT não é fácil, a disputa interna é muito grande, são vários grupos. Aqui mesmo nós teremos uma visita de uma líder de um dos grupos, que é a deputada Gleice Hoffmann, que é a presidente do PT, que vai deixar a sigla. Enfim, é uma situação que zera o jogo e nesse jogo zerado, por que não?
o governador que é jovem, está no primeiro mandato de governador do Piauí e tem um futuro todo pela frente de buscar esse caminho de pontuar na política nacional. Muito obrigado aí, Elivaldo Barbosa.